Saudações eremitas, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Depois de um sumiço aí de pouco mais de uma semana, né, mais ou menos, desde que saiu o último vídeo. Mas enfim, na verdade, o motivo desse sumiço é justamente uma das coisas que eu quero tratar nesse vídeo. Vocês vão entender depois porque eu andei sumido do canal e das redes sociais aí ao decorrer desse vídeo. Mas como vocês estão vendo no título, esse vídeo na verdade é um pouco mais informal, é só mesmo para passar alguns recados, comunicar algumas novidades e fazer também um relato, né, de experiência de ritual, um ritual que eu fiz recentemente. Eu queria compartilhar com vocês aqui essa experiência de resultado. Provavelmente, talvez futuramente vai ter outros vídeos do gênero, seja de resultados antigos que eu tive ou resultados atuais. Esse é um resultado atual, então achei interessante, achei que seria bacana eu vir aqui compartilhar um pouco com vocês. De vez em quando eu tô aí pensando, né, novos formatos de vídeos, novos temas e tudo mais. Então esse final de semana ainda talvez tenha mais vídeo aqui no canal, um vídeo tratando sobre um tema específico. Então quero recuperar o tempo perdido aí dos dias que eu fiquei sem fazer vídeo para colocar mais aí alguns assuntos novos também. Inclusive logo logo vai ter aí um vídeo sobre Círculo Mágico. Já tem na verdade, né, um vídeo de Círculo Mágico aqui no canal, porém é um vídeo do Círculo Mágico de Tritêmios. Agora eu quero trazer outro Círculo Mágico, que é o Círculo Mágico do Heptameron. E esse Círculo Mágico ele vai servir tanto para as práticas de magia angelical e planetária quanto para Goetia. E eu quero nesse vídeo começar a fazer uma introdução a uma série de vídeos que vai ter aqui no canal sobre magia Goetia. Então talvez esse aqui seja um dos primeiros anúncios, um dos primeiros recados que eu tenho para passar para vocês, que vai ter futuramente aí nos próximos meses, já a partir da próxima semana, vídeos mais frequentes sobre a arte da Goetia, tá? Já tem alguns vídeos de Goetia aqui no canal, mas são mais a nível teórico, mas eu quero trazer mais teoria de Goetia, claro, mas também trazer mais conteúdo prático, né, de ferramentas ou outras coisas na prática em si, porque o canal ultimamente ele tem focado bastante, né, na parte angelical e planetária, mas eu quero explorar também mais esse lado da Goetia. Então eu quero mais anunciar, né, através desse vídeo aqui, deixar claro para vocês que possivelmente vocês vão ver bastante e nos próximos meses o aumento, né, desses vídeos sobre Goetia. O motivo disso, para ser bem franco com vocês, galera, é que é o seguinte: eu tenho um plano, tenho um projeto aí de fazer um curso de Goetia, seja para final desse ano ou início do ano que vem no máximo. Então, na verdade, para que eu consiga fazer, né, para que fique viável para mim fazer esse treinamento de Goetia, querendo ou não, obviamente eu preciso trazer esse tipo de conteúdo para o meu canal também, porque é uma forma de eu me posicionar, uma forma de eu mostrar para o meu público que eu tenho aquele conhecimento de Goetia, que é para as pessoas terem noção mais ou menos de como seria, né, um treinamento de Goetia. Então, essa aqui, na verdade, é só a explicação do porquê que vão ter aí mais conteúdos sobre magia Goetia. Obviamente, magia angelical e magia planetária sempre vai ser pauta nesse canal, então nunca vai deixar, né, de ter conteúdo de magia angelical e planetária. Então, na verdade, eu quero tentar buscar um equilíbrio entre essas três práticas, né, a magia angelical, a planetária e a Goetia, e deixar sempre, talvez, intercalar. Uma semana fala de magia angelical, outra semana fala de magia planetária, outra de Goetia, para deixar tudo equilibrado. Ultimamente, né, tem sido focado mais em magia angelical, então vocês vão reparar aí, talvez nos próximos meses, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, um aumento aí considerável de produção de conteúdo de Goetia. Aqueles que gostam de Goetia com certeza vão ficar felizes com isso. Aqueles que praticam ou que gostam mais da magia angelical apenas entendam que existe um motivo também profissional de eu estar fazendo isso, que é por questão mesmo de que futuramente eu pretendo criar um treinamento desse gênero. Então, para quem trabalha com isso, com treinamentos, com aulas e tudo mais, é importante também criar o conteúdo livre, né, o conteúdo público, gratuito, para que as pessoas conheçam, né, o trabalho daquele que está ensinando. Então é uma coisa que faz parte do marketing da coisa. Então é mais para deixar isso claro, avisado já para vocês também. Então aguardem que nos próximos meses, semanas, já vai ter mais conteúdo de Goetia aqui no canal. Tá rolando também um sorteio lá no meu Instagram, então @dalton.r.f. O sorteio é de uma bolsa de estudos ocultista, que eu estou sorteando um Pix de R$200, que é para você, enfim, gastar com livro, com material, com vela, incenso, o que quer que for, ou usar como bem entender também. Um Pix de R$200 e mais acesso vitalício a todos os meus cursos e treinamentos. Então vai ter acesso vitalício ao curso simplificado de magia angelical, acesso vitalício ao Corrida Eremita Academy, acesso vitalício à Masterclass de cartomancia, Masterclass para profissionais do ocultismo, e também futuramente, quando o curso de Goetia for lançado, vai ter acesso vitalício também ao curso de Goetia. Então você vai ter acesso vitalício a uma série de cursos e mais R$200 aí, que é um apoio monetário mais para te ajudar, né,
nas práticas, como eu falei, seja para investir em livros, investir em equipamento, o que quer que for. Equipamento que eu digo ferramenta, né, da arte, comprar alguns materiais, ou usar como bem entender. Então, tá lá no Instagram, o sorteio vai acontecer quando o meu perfil do Instagram ele bater 1.700 seguidores. Então vai lá, compartilha algum post lá do... Né, tem que participar do sorteio, obviamente, vai ter as regras lá, tudo explicadinho pra vocês. Mas compartilha algum post do meu Instagram pra ajudar a dar uma aumentada no perfil, que assim que bater 1.700 eu já vou fazer uma live já fazendo o sorteio ao vivo lá pra vocês no próprio Instagram. E claro, não só por isso, mas lá no Instagram, né, todo dia eu tô lá nos stories criando conteúdo, né, através das perguntas que vocês me mandam. Então a grande maioria das perguntas são respondidas lá e algumas mais complexas eu deixo para trazer aqui pro canal, né, para responder aqui no canal. Então eu acho interessante como uma extensão, né, de produção de conteúdo. Aqui no canal normalmente sai um vídeo por semana, lá no Instagram é conteúdo diário sobre magia angelical, planetária, goethe ou espiritualidade de modo geral também. Então é isso, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês. Bom, acho que na verdade é isso. Eu queria mais era avisar mesmo que ia ter conteúdo sobre goethe e que também tem um sorteio acontecendo lá no Instagram, uma oportunidade aí pra você, né, de repente ganhar aí essa bolsa de estudos ocultistas mais o Pix de R$200. Fechou? Bom, vamos agora pro relato então, que eu queria trazer pra vocês, um relato de experiência mágica aí, uma coisa que aconteceu recentemente. Vocês já estão vendo aqui que eu estou num cenário diferente, né? Provavelmente estão estranhando, mas é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quem me acompanha lá nos grupos do Facebook viu que há uns tempos atrás eu fiz uma publicação sobre uma entidade chamada Paraziel, né? O Senhor dos Tesouros, que é uma entidade que está catalogada lá nas clavículas de Salomão, porém é uma entidade que pouco se sabe, na verdade, né? Até então, né? Pouco se sabia sobre essa entidade. E eu procurei, tanto aqui no Brasil, relatos, em fóruns gringos e tudo mais, e não achei nada sobre Paraziel. Então, foi uma desbravação, assim, uma exploração, uma experiência nova que eu tive com a magia planetária salomônica, que foi correr atrás do selo dessa entidade, enfim, e trazer os métodos de invocação. Então, caso você não tenha acompanhado esse post, além dos grupos do Facebook, eu também coloquei no blog do Covil, então vou deixar o link aqui embaixo para você ler e se informar um pouco mais e entender melhor aqui o contexto da situação. Então se trata disso, se trata de um resultado que eu tive com Paraziel, né, o Senhor dos Tesouros, que é uma inteligência planetária, e quero compartilhar com vocês aqui, porque eu escrevi o post tanto lá no blog quanto nos grupos do Facebook, mas eu não falei exatamente, eu não revelei o que eu havia pedido, né, para essa entidade. E eu disse que na verdade ia trazer a público, ia compartilhar o resultado em si conseguido depois que fosse concretizado e tudo mais. Então agora que já concretizou, estou vindo aqui compartilhar essa experiência com vocês, tranquilo? Bom, cenário, deixa eu explicar para vocês o contexto da situação para explicar o que exatamente eu pedi, o que exatamente eu consegui de resultado trabalhando com essa entidade aí. Vocês já estão vendo que eu estou num cenário diferente, então eu não estou na casa, né, que eu estava habituado a gravar os demais vídeos aí no último ano do canal, então era outra casa que eu morava, então eu já mudei de casa, estou aqui nessa nova casa. Fiquei 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses mais ou menos morando na antiga casa, que era onde vocês estavam acostumados a ver os vídeos e as aulas do Covil Dynamite Academy também. E lá era uma casa que, assim, era ok, me atendia em termos de espaço e tudo mais, eu tinha meu quarto, eu tinha o estúdio e tinha também o templo, né, que eu chamo de templo, que é o quarto de rituais. Então, atendia em relação ao espaço, mas já tinha um tempo que eu estava incomodado com questão de barulho, né, silêncio principalmente. Porque era uma cidade turística, é uma cidade turística, e eu morava bem numa encruzilhada, então tipo, eram 4 ruas, e toda hora passava muito carro, muita moto, e final de semana enchia de turista, final do ano era terrível, então era muito barulho. Eu tinha que gravar normalmente de madrugada ou de noite, ali a partir das 10 horas, então ficava limitado os meus horários de gravação de aula e gravação de vídeo para o canal, lives, etc, para a parte da noite, porque de dia era barulho na vizinhança, era barulho de carro e tudo mais, então isso me incomodava bastante porque, sabe, restringia no meu trabalho. Então, como é uma questão de trabalho mesmo gravar os vídeos, era importante para mim estar numa casa que tivesse essa questão do silêncio em si. Então, na verdade, esse foi um dos motivos pelo qual me levaram, né, a conversar com o Paraziel, porque os tesouros, né, de Paraziel não são exatamente, necessariamente, ouro enterrado, né, um tesouro literalmente. Claro, pode ser, etc, mas eu expliquei lá no post e tudo mais que o tesouro, na verdade,
ele é uma oportunidade, ele é uma via de manifestação. Então, coisas valiosas, né, que vêm até a pessoa. Mas essas coisas valiosas não necessariamente são materiais ou não necessariamente são coisas a ver com dinheiro, né? Mas, enfim, são situações ou qualquer outra coisa que a pessoa, que o magista em si considere valioso, que o magista em si considere um tesouro. Então é muito amplo, muito individual isso. Então eu estava com esse problema nessa casa, precisava de uma casa que tivesse mais silêncio, que tivesse mais privacidade e tudo mais. Então meus vizinhos na antiga casa eram evangélicos e aí tinha mais vizinho na frente, então era uma coisa que eu tinha que ficar fazendo as minhas práticas meio que por baixo dos panos, porque eu particularmente não tenho saco para ficar discutindo religião, ficar debatendo, ficar argumentando. Eu prefiro ficar na minha, fazer o meu, sem ninguém mexer o saco. Então tinha esse problema aí também com privacidade e silêncio, né? A questão também da gravação dos vídeos, como eu expliquei para vocês. Enfim, fui até Paraziel. Eu expliquei para Paraziel a situação. Eu falei, ó, Paraziel, eu tô já querendo mudar de casa, preciso mudar de casa. Isso, né, essa casa que atualmente, quando eu tava lá, né, já tá me afetando negativamente na questão de trabalho e tudo mais. Então, expliquei para ele toda a situação. Ele me perguntou, né, o que eu queria exatamente em relação a uma outra casa, uma outra moradia. Aí eu falei, ó, que caiba no meu orçamento, né, normalmente. Que tenha espaço no sentido de ter aqui o templo, que na verdade eu gravo no meu quarto, né? Que tem minha cama, a câmera aí que está filmando, ela tá em cima da minha cama na verdade, tem ali as coisas da televisão e tudo mais, e fica sempre no cantinho do quarto que eu uso como estúdio. E aí que tivesse templo também, né, que é para fazer os rituais, não pode faltar. Então eu expliquei basicamente a minha situação, o que eu precisava, de silêncio e tudo mais. E ele falou, ok, consigo fazer. E quando ele falou ok, consigo fazer, eu pensei, beleza, ele vai conseguir uma casa e tudo mais, só que depois vocês vão entender, mas superou completamente as expectativas, porque eu tava querendo, na verdade, uma casa maior, então eu falei pra ele, eu preciso de uma casa de 3 quartos. A antiga casa que eu morava, ela tinha 2 quartos, então tinha o meu quarto e tinha um templo. Essa aqui tem o templo, tem esse quarto aqui que é onde eu tô gravando, e tem um segundo quarto que agora ficou, na verdade, um segundo templo, fora a sala, cozinha, banheiro e tudo mais. Então é uma casa bem maior do que a que eu estava lá anteriormente, e eu já estava assim imaginando, né, visualizando que ia ser o dobro do aluguel que eu pagava, porque aqui em Santa Catarina os aluguéis são muito caros. Então sim, já explicando também outra parte da história, não foi nenhuma casa, eu não pedi uma casa própria, né? Não estava atrás de uma oportunidade de conseguir uma casa própria, porque na verdade, eu já tenho uma casa própria que fica lá na minha cidade natal, que é herança familiar e tudo mais, só que por N motivos eu não tenho mais vontade de morar naquela cidade. E na verdade aquela casa tá lá porque a hora que eu decidi fundar, né, a escola física do Covil, aí eu vou vender aquele imóvel para investir na escola física do Covil, mas por hora então eu moro de aluguel, só para contextualizar para vocês. Então eu já pagava um aluguel X lá na outra casa e eu já tava pensando, pô, casa maior, 3 quartos, eu vou pagar pelo menos aí uns 300, 400 reais a mais, né, de aluguel por mês, então eu já tava considerando que ia ter mais gasto, né, que ia ter mais despesas, já comecei a colocar na ponta do lápis, que ia ter mais esses gastos aí por conta de estar procurando uma casa maior. E aqui no sul, por conta da qualidade de vida e tudo mais, os aluguéis eles costumam ser bem salgados, bem pesados mesmo, então já estava planejando aí que eu ia gastar bastante, mas enfim, fazia parte, né, ia ter uma casa maior e tudo mais estrutura, é algo que vem naturalmente. Mas a realidade, o resultado ele foi completamente diferente, foi uma coisa surreal. A minha namorada estava procurando, na verdade, as casas, anúncio no Facebook mesmo, né, Marketplace, e ela veio me mostrar, e mostrou a casa, que vocês estão vendo aí na imagem provavelmente, ou já viram, já devo ter colocado aqui. É um chalé de madeira no meio do mato e tudo mais, coisa que eu particularmente sempre achei a estética dessas casas mais rústicas assim, bacana. Vocês devem ter reparado que eu também morava, né, numa casa de madeira anteriormente, então eu sempre optei mais por casas de madeira porque eu gosto da energia e da estética e tudo mais, enfim. E aí eu bati o olho, a gente gostou e pensamos, bom, vamos lá visitar, né? Vamos ver como é que é. Porque por fora parecia pequeno, né, em relação a espaço, porque querendo ou não era um chalé, né? Mas dizia na descrição que era 3 quartos, e eu pensei, pô, se é 3 quartos então tá valendo. E uma coisa que chamou a atenção também era o valor, em relação a valores, que era 100 reais mais barato do que a gente pagava na outra casa, né, de aluguel. Eu pensei, pô, mais barato, com mais espaço, essa conta não tá batendo, então eu tive que vir aqui ver com meus próprios olhos, para ver se era real mesmo, né, a proposta, se não é nenhuma enganação.
que aqui no sul também acontece muito disso. Enfim, marcamos a visita, viemos, aí conversei com o dono da casa e tudo mais, vi a casa, entrei e vi que realmente tinha muito mais espaço, muito mais estrutura, de cômodos e tudo mais do que a casa anterior, e era realmente aquele valor, tipo R$100 mais baratos. E aí, meio que foi uma decisão unânime, assim, simpatizei com o dono da casa, ele também e tudo mais, conversei com a minha namorada, a gente decidiu, pronto, vai ser aqui que a gente vai morar. Que na verdade essa é a cidade vizinha, né? Eu tô agora em São Francisco do Sul, Santa Catarina, que é uma cidade com uma energia bem bacana, porque é uma cidade muito antiga, uma das mais antigas do Brasil, então ela traz essa energia mais de Saturno, e isso é uma coisa legal, acho que vai ser proveitoso para acessar, né, essas energias de ancestralidade e tudo mais, então foi bacana. Então na verdade eu mudei de cidade, mas foi uma mudança curta, foi só de uma cidade para outra. Não esperava, achei na verdade que eu ia mudar para mais longe, que ia ser uma mudança mais transtornada. Então tudo isso foram detalhes que a entidade, né, ela foi programando e foi verificando, né, o que ficasse melhor. Então como o Parasiel ele também tem uma essência de anjo, ele também tem ele é parte anjo, parte inteligência e parte espírito, a parte angelical da inteligência consegue definir aquilo que é melhor para um magista em termos de caminhada espiritual e uma série de outras coisas. Então isso foi uma das coisas que eu observei assim que foi muito bacana. Então já deixei garantida a casa, já adiantei o primeiro aluguel e tudo mais. E aí essa semana a gente fez a mudança. E aí quando a gente chegou aqui, na verdade, uma das coisas que não tinha ficado claro, né, quando eu conversei com o dono da casa, era sobre água e luz. E eu perguntei, né, sobre água e luz, e aí ele me revelou que a água e luz na verdade já estava incluído no valor do aluguel. E o que eu coloquei na ponta do lápis, e na verdade o que eu estava imaginando, né, antes, que eu ia ter que gastar mais 300, 400 reais a mais de aluguel do que eu já normalmente costumava pagar, por conta de mais um cômodo, né, por conta de espaço, mais espaço, na verdade era 100 reais já mais barato do que eu costumava pagar, e água e luz já incluso, o que, botando na ponta do lápis, é uma economia mensal de 300 a 400 reais. Então foi uma coisa que até agora ainda não me caiu a ficha, na verdade, da oportunidade assim, de ouro mesmo, né? Porque querendo ou não, além de me atender em termos de espaço, privacidade, o espírito ainda conseguiu uma oportunidade, né, de um imóvel, de uma locação, que vai me economizar 300, 400 reais por mês. Então isso foge completamente da lógica. Era uma coisa que eu realmente não estava esperando, foi um resultado que um dos mais surpreendentes assim que eu já tive em relação a trabalhos com entidades planetárias, porque foi muito certeiro e justamente tudo muito pensado, tudo muito calculado. Isso que eu acho interessante, né? É uma essência de um trabalho, um modus operandi de um trabalho angelical que veio junto com a essência de uma inteligência planetária. Foi muito rápido o resultado, inclusive. Parasiel ele tinha me dado um prazo de 2 meses para concretização. Isso concretizou, na verdade, em 20 dias. 20 dias até o momento da visita, né, que eu vim visitar a casa, vi que era isso mesmo e já dei o primeiro aluguel para segurar. Então deu 20 dias, mas foi 30, 35 dias até eu mudar definitivamente, que foi agora a semana passada. Mas enfim, o resultado real, tangível, o que era um prazo de 2 meses, veio em 20. Então normalmente, mesmo que tivesse colocado um prazo de 1 mês, eu já acharia 20 dias muito rápido. Então foi extremamente rápido, extremamente certeiro, como vocês estão vendo. Então eu já pensava, né, como eu expliquei para vocês antes, que eu ia ter que gastar muito mais em questão de aluguel e tudo mais. Então foi tudo muito pensado. A entidade ela selecionou realmente um local que atende às minhas necessidades profissionais de espaço, de privacidade, de silêncio e tudo mais. E também, já matando 2 coelhos numa cajadada só, economia de dinheiro. A única coisa, assim, o único defeito, que na verdade não é um defeito, não posso reclamar, porque eu reparei, é que fica um pouco mais longe do centro da cidade, né? A outra casa que eu morava, ela ficava bem posicionada em relação ao centro da cidade, então tinha tudo acessível a pé, posto de saúde, mercado, farmácia, etc. Aqui tem o mercado, farmácia acessível a pé bem pertinho, mas o centro mesmo da cidade, onde fica banco, etc., já é mais longe, né? Se for pegar um Uber, pelo que eu calculei, são uns 30 reais de Uber mais ou menos, então é uma coisa que defasou, mas enfim, algum defeito tem que ter, né? Nem tudo é literalmente perfeito. Então, enfim, deixa eu ver o que mais. Acredito que seja tudo. Foi uma experiência que eu quis trazer aqui para vocês, de um resultado.
né? Porque eu compartilhei todo o processo, desde lá no Instagram eu fui documentando todo o processo de estudo, do desenvolver o selo, a numerologia do selo, né, de Paraziel, depois compartilhei o relato, né, da evocação, da conversação com o espírito lá, e agora estou finalizando aqui com um relato de experiência. Então era isso, eu estava querendo me mudar e queria uma oportunidade de alugar uma casa, né, numa cidade diferente, que fosse mais reservado, mais próximo da natureza, enfim, que atendesse as minhas necessidades como magista, como profissional e tudo mais. E sem palavras, vocês já devem tomar as conclusões de vocês aí, né, com base no relato. Então um resultado assim que foi bem singular, bem ímpar. E enfim, só mesmo passando aqui para deixar esse relato com vocês. Se quiserem, né, aprender, se quiserem contactar Paraziel, vai lembrar que tem uma aula lá na escola do Covil Eremita Academy, o link vai estar na descrição. Então já tem uma aula lá completo. Pretendo trazer novas aulas aí nos próximos meses sobre essas outras entidades planetárias aí que não estão catalogadas, né? Quer dizer, estão catalogadas, mas que não tem muita informação sobre elas. Então eu quero fazer a mesma coisa, eu quero documentar, fazer a aula, fazer os relatos e trazer aqui para vocês as experiências. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, de uma coisa mais informal, uma coisa mais pessoal, eu compartilhando aqui alguns relatos de resultados, né, que eu tive através de operações mágicas, seja recentes, seja antigos, enfim, deixem nos comentários que se agradar a vocês, se vocês tiverem curiosidade em saber esse tipo de coisa, eu faço outros vídeos aí. No mais é isso, pessoal, acho que já ficou um vídeo muito longo, então vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ainda esse final de semana provavelmente já tem mais vídeo, que é para compensar a falta aí dos vídeos nos últimos dias. Segue lá no Instagram, participa do sorteio, vai que você consegue lá a bolsa de estudos, mais o Pix de R$200. Então é isso, bons estudos a todos, até o próximo vídeo, valeu!